Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Jesus escolhe seus discípulos. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será o Mestre. Em segundo lugar, vamos falar sobre o chamado. Em terceiro lugar, vamos falar sobre o treinamento. E vamos fechar a nossa aula falando sobre a missão. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, o Mestre. Jesus, o Mestre perfeito. Jesus é o Mestre perfeito. E isto se deve às suas próprias virtudes divinas e humanas, as quais embasaram a sua condição de mestre dos mestres, sendo as virtudes divinas, em sua essência, somente pertencentes a Jesus, e as virtudes humanas concebidas como resultado do desenvolvimento e das experiências em sua humanidade. Um exemplo desta notável condição de Jesus ser reconhecido como mestre dos mestres é contemplada no episódio registrado na Bíblia Sagrada, onde um doutor da lei colocou Jesus à prova, porém o chama de mestre. É o que está escrito em Lucas, capítulo de número 10, versículos 25 a 28, que diz: E eis que certo homem, doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Portanto, aqui um doutor da lei reconhece Jesus como mestre. Outro exemplo fascinante é o de Nicodemos, notável mestre da lei, que interpela Jesus na calada da noite e quer obter do mestre dos mestres ensinamentos espirituais, reconhecendo-o como mestre vindo da parte de Deus. É o que nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 3, versículos de 1 a 15, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me crerdes,
Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Portanto, aqui um diálogo entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos, um homem, um mestre da lei, reconhecidamente, reconhece Jesus como mestre vindo da parte de Deus. Muitos outros episódios registrados na Bíblia Sagrada confirmam o reconhecimento de Jesus por todos como mestre, sem nunca Jesus ter frequentado, por exemplo, a academia de Hillel ou de Shammai, formadoras dos mestres da lei, na época de Jesus, no primeiro século. Dentre estes episódios, nós podemos mencionar alguns deles, por exemplo, os escribas e fariseus, está escrito em Mateus, capítulo de número 12, versículo 38 a 40. Os escribas e os fariseus reconhecem Jesus como mestre. Mateus capítulo 12, versículo 38 a 40 diz: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Outro episódio marcante de reconhecimento de Jesus como mestre é o de um jovem rico. Está escrito em Mateus, capítulo de número 19, versículo 16 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Portanto, o jovem rico também reconhece Jesus como mestre. Temos também aqui o reconhecimento dos discípulos e dos fariseus e da classe política dos herodianos de Jesus como um mestre. É o que está escrito em Mateus, capítulo de número 22, versículos 15 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, se importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Portanto, aqui Jesus é reconhecido como mestre por estes discípulos dos fariseus e pelos herodianos. Os saduceus também reconheceram Jesus como mestre. Mateus capítulo 22, versículos 23 a 24 diz: Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência
ao falecido. O chefe da sinagoga, e bem como os seus parentes, também reconhece Jesus como mestre. É o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, em seu capítulo 5, versículos 35 e 36. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Outro episódio narrado na Bíblia que reconhece Jesus como mestre foi dos seus discípulos e da multidão em si. Dos seus discípulos no capítulo 8 de Lucas, versículos 22 a 24. Capítulo 8 de Lucas, versículos 22 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Os discípulos reconhecendo Jesus como mestre. Agora a multidão. Lucas capítulo 9, versículos 37 a 43 diz: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Vamos falar neste momento agora, a partir de algumas virtudes de Jesus, a sua caracterização como mestre, seu reconhecimento como mestre a partir destas virtudes. A primeira é que Jesus é verdadeiro. A primeira virtude é que Jesus é verdadeiro. Jesus, como mestre perfeito, procedia em sua vida espiritual e social segundo o que ensinava, sendo um exemplo para os seus discentes. A clareza dos ensinos de Jesus, feitas com sinais, prodígios, poder, convicção e autoridade, inspirava nos seus ouvintes a confiança de que o ensino era verdadeiro, consistente e que promovia benesses, sendo Jesus a testemunha viva da praticidade e verdade de seus ensinamentos doutrinários. Ou seja, Jesus, ele vivia verdadeiramente o que ele ensinava. É o que nós podemos ler em Marcos, capítulo de número 1, versículo 21 a 28, que diz o seguinte: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Jesus. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo:
Cala-te, sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Portanto, Jesus ensinava com autoridade, sendo o exemplo, praticando o que ensinava. Jesus é verdadeiro. Como segunda virtude de Jesus como mestre, Jesus é servo. Ao mesmo tempo, também Senhor. Mas Jesus é servo. Um mestre, ele não pode ser reconhecido pelo número de alunos que tem, ou pela sua capacidade de ensinar, ou pelo domínio da matéria, ou pela sua metodologia de ensino, utilizando-se de artefatos de mídia. Jesus foi reconhecido como mestre porque antes de ser mestre, é um servidor. E veio para servir. Em todo o seu ministério de ensino, Jesus não se exaltou, apenas serviu e serviu. Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, uma virtude do mestre, dos mestres, é ser servo. E como terceira e última virtude, Jesus ama o ensino. Jamais haverá um ensino de sucesso, vitorioso e de resultados pragmáticos, se não houver amor pelo ensino. O mestre deve amar o que faz, sendo o seu ofício um ato permanente da manifestação de sua vocação e da sua chamada. Agregada à sua capacidade de ensinar, ao conhecimento e domínio das Escrituras, ao desejo de crescimento espiritual das pessoas, diligência na preparação e transmissão do conhecimento, cônscio de sua extremada responsabilidade na sua missão diante de Deus e dos homens. Ser mestre é um ofício de alta responsabilidade. E na carta de Tiago, capítulo de número 3, versículos 1, nós podemos então comprovar esta responsabilidade, esta alta responsabilidade. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, ou seja, uma maior cobrança da parte de Deus. Jesus, em seu ministério tríplice, de ensinar, pregar e curar, se sentia feliz quando era reconhecido como mestre, porque ele amava ensinar. João, capítulo de número 13, versículos 12 a 17, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo de número 13, versículos 12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Portanto, Jesus aqui fica feliz e confirma a sua condição de mestre, ao ser chamado de mestre. Vamos agora passar a estudar o item número 2 da lição, que trata do o chamado. Jesus principia, melhor dizendo, o seu ministério e, por consequência, a sua missão na região da Galileia, ensinando nas sinagogas, sendo glorificado por todos, com sua fama alcançando todos os recantos de sua nação, afluindo então a ele grande multidão de discípulos que precisavam aprender sobre o reino de Deus. Vamos fazer uma leitura em Lucas capítulo 4, versículos 14 a 15, que diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Logo, havia necessidade, então, de se formar uma estrutura organizacional, administrativa e espiritual que desse sustentação ao desenvolvimento do ministério de Jesus. Então, Jesus resolve chamar homens para compor o seu quadro de auxiliares. A saber, em primeiro lugar, ele chamou os apóstolos. Os apóstolos foram os homens que guardaram com Cristo uma maior relação de proximidade, convivência no dia a dia, aprendizagem e responsabilidade no ministério. Jesus, depois de uma longa noite de oração, ao amanhecer, chama nominalmente 12 homens, que comporiam o núcleo central, administrativo e espiritual de seu ministério. Segundo, então, a sua vontade, dando-lhes, então, o título de apóstolos, que significa mensageiros ou enviados. É o que nós podemos ler em Lucas, capítulo de número 6, versículos 12 a 13, que diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Após o chamado dos apóstolos e o ministério crescendo, o Senhor também agora chama os 70. O reino de Deus, a salvação em Cristo, precisava ser anunciada às multidões. E frente a este desafio, Jesus chama mais 70 discípulos, para a informação de 2 em 2, que eles, em dupla, fossem a todas as cidades, precedendo a visita que o mestre faria a cada cidade desta visitada, de modo a anunciarem o Evangelho de Cristo, realizassem curas, expulsassem os demônios e etc. É o que nós podemos ler em Lucas, em seu capítulo de número 10. Vamos ler aqui do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir.
e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vamos ler aqui até o versículo 3, que já caracteriza a chamada dos 70, porque logo em seguida vem as instruções que nós vamos ler mais adiante. As instruções dadas aos 70. Mas Jesus também tem um chamado universal e individual. Na chamada universal, esta chamada é para a salvação. Deus faz o convite aos pecadores para o estado de graça e salvação, por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Esta chamada para a salvação é uma chamada celestial. Ela é universal, ou seja, para todos, e tem resultados universais nos que se salvam ou nos que se perdem. Esta chamada, ela harmoniza-se com o propósito divino no tocante a cada pessoa. Portanto, esta chamada universal também é uma chamada de ordem pessoal, ou seja, a chamada universal de Jesus é para a salvação. E ela, por a salvação ser pessoal, além de universal, ela também se torna uma chamada individual. Romanos, capítulo de número 8, versículo 28 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Portanto, aí está a chamada universal de todos os homens para a salvação. Mas, dentro do chamado, nós temos também uma chamada individual ao serviço, algo muito especial. Deus também convida uma pessoa, alguém, para realizar algum serviço ou ofício especial, como no caso do apostolado, da pregação missionária, por exemplo. Ou seja, Jesus chamou alguns para apóstolos, outros chamou para a pregação missionária, outros ele chamou para o sacerdócio, outros ele chamou para o ensino, outros ele chamou para alguma ocupação específica, mas sempre com um propósito. Por exemplo, em Romanos, capítulo de número 1, há uma clara alusão do chamado do apóstolo Paulo, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A partir de um chamado, de um chamado individual, a pessoa terá que se expressar e se desenvolver espiritualmente. É o que diz na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 7, do versículo 20 a 24. Uma chamada especial que diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 20 a 24, diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado.
Se você foi chamado para a área de ensino, esmere-se em ensinar, sendo diligente e esforçado na sua missão que Deus lhe deu. Vamos agora passar a trabalhar o item número 3 da lição, que fala sobre o treinamento. Jesus escolhia seus colaboradores na forma mais singela e basicamente deu as mesmas instruções tanto aos apóstolos como para os 70, como parte de um treinamento preliminar para o exercício missionário deles nas aldeias e cidades. Por exemplo, em Lucas capítulo de número 9, versículos 1 a 6, aqui estão as instruções de Jesus para os 12. Quando ele diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao saíres daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Então, estas aqui foram as instruções para os 12. Mas tem também a instrução para os 70. E nós podemos fazer essa leitura a partir do versículo 3, quando ele diz: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa, quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante saber que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Portanto, aqui, basicamente, nós temos as mesmas instruções, tanto para os apóstolos como para os 70, dado pelo Senhor Jesus. Na verdade, ainda como complementação desse treinamento, Jesus ensinava aos seus discípulos, tanto aos apóstolos como aos 70 e os seus discípulos, ele ensinava através de parábolas. Jesus ensinava através de exemplos dos fenômenos naturais. Jesus fazia, então, ensinos numa perspectiva espiritual, né? De forma que ele capacitava, então, os seus discípulos. No sentido da perspectiva espiritual, e aí a gente vai falar de um fato que é comum a todos que são chamados para uma missão e passam então por este processo espiritual que nós vamos falar agora. Do ponto de vista espiritual, então, há a formação e a capacitação dos homens e mulheres chamados por Deus, porque Deus chama a pessoa, o seu servo, para uma missão, mas também o capacita. E dentro dessa perspectiva espiritual é que nós vamos tratar agora nessas 3 etapas. Então, Jesus chama homens e mulheres para o desempenho de uma nobre missão, e para que eles desempenhem essa missão a contento, eles perpassam então pelas seguintes etapas. Primeira, a da unção. Do ponto de vista espiritual,
A unção significa que a presença permanente do Espírito Santo está sobre o crente. É uma operação espiritual dada diretamente por Yahvé como manifestação da sua maravilhosa graça. Isso quer dizer que a unção não se trata de um poder mágico. Trata-se, sim, de um poder sobrenatural onde o Espírito Santo preside a vida, habita naquele ser, onde o Espírito Santo promove uma sabedoria infusa. Isso quer dizer, ele revela, ele dá então sabedoria, ele dá autoridade àquele que foi chamado para realizar a sua missão. Vamos ler o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas em seu capítulo 4, versículos 16 a 22, que diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Aqui é Jesus. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Portanto, Jesus aqui estabelece que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, estava sobre ele e que lhe ungiu para realizar a missão. Assim ocorre com aquele que é verdadeiramente chamado por Deus. O Espírito Santo está sobre ele. Ele promove, ele unge, ele dá sabedoria infusa e revela a sabedoria divina para ele. Como o segundo ponto do treinamento do Senhor Jesus para aquele que é chamado, nós podemos dizer que é a formação. E o que é a formação? A formação é a formatação de um caráter moral, ético, social e espiritual de um ser, de modo a acumular experiências e provisão de meios para bem desempenhar a sua chamada, a sua vocação. Esta formação dá-se-á através das experiências pessoais com Deus, do estudo da palavra do Senhor, da incessante oração, por passar em adversidades, tribulações, aflições vividas, porém tudo sob o controle de Deus. Então a formação deste caráter ético, social, moral e espiritual, na formação daquele que é chamado, é fruto das suas experiências vividas, no sentido das aflições, no sentido das adversidades, no sentido das experiências pessoais, de uma relação de intimidade com Deus. Vamos fazer uma leitura em Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Portanto, aí vem o conceito de formação do caráter moral, ético, social e espiritual daquele que foi chamado. E por último, nós temos a capacitação propriamente dita. A capacitação espiritual daquele que é chamado não se embasa nas capacidades naturais do homem,
nos terrenos físico, moral, intelectual. Esta capacitação se refere às realizações segundo a vontade de Deus, daquele que foi chamado, ungido e formado para o desempenho de sua vocação. É na capacitação que o chamado de Deus é confirmado perante os olhos das outras pessoas. Jesus foi reconhecido como mestre dos mestres. Jesus foi reconhecido como Senhor. Jesus foi reconhecido como Salvador. Isso a partir da sua pregação, a partir do seu ensino, mas foi confirmado tanto a pregação como esse ensino através dos sinais, dos prodígios, das maravilhas realizadas por Jesus, das curas realizadas dos enfermos, dos milagres realizados. Portanto, esses sinais e prodígios fizeram com que Jesus ficasse cada vez mais capacitado a realizar a sua missão de salvar a humanidade. Assim é com aquele que é chamado de Deus. Ele é ungido, ou seja, o Espírito Santo vem sobre ele e promove a sua unção. Ele é formado através das experiências que ele tem com Deus no dia a dia e ele é capacitado, porque o Senhor dá poder e autoridade para que ele realize sinais, prodígios e maravilhas. E para aqueles que veem estes sinais, prodígios e maravilhas, tenha a confirmação, a testificação em seus corações de que aquele é ungido de Deus. Vamos fazer a leitura na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, que confirma exatamente isso. Inclusive, quem fala disto aqui é o apóstolo Paulo, confirmando o seu apostolado, confirmando a sua chamada. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 11 a 12, diz: Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O chamado de Paulo como um apóstolo estava sendo aqui questionado. E então o apóstolo Paulo apresenta as suas credenciais de apóstolo confirmadas nos sinais, prodígios e poderes miraculosos realizados, provando então a sua chamada, a sua unção, a sua formação e a sua capacitação para realizar a missão que lhe foi dada por Jesus. Vamos agora para o item número 4 da lição, falando sobre a missão. Já mencionamos que o ministério tríplice se compõe do ensino, da pregação e da palavra de Deus. Melhor dizendo, o ministério tríplice de Jesus se compõe do ensino da palavra, da pregação da palavra e das curas, milagres realizados. Estes eram os 3 pilares do ministério de Jesus: ensino, pregação e cura. Porém, a missão nobre da igreja é a grande comissão, que está exarada, registrada em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, que consiste no seguinte: primeiro, em fazer discípulos de todas as nações. Em segundo lugar, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensiná-los por meio do ensino propriamente dito e da pregação da palavra. E isto para que eles venham a praticar a vontade de Deus para os homens. Esta é a missão nobre que o Senhor Jesus deu à igreja. Portanto, o chamado da igreja é ensinar a palavra, pregar a palavra, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a missão.
Concluindo a nossa aula de hoje, acreditar que o ensino da palavra de Deus nos concede o poder de não sermos destruídos e também enganados por qualquer vento de doutrina, requer de nós diligência, perseverança e, sobretudo, a capacidade de amar a palavra de Deus e também de ensiná-la, porque a palavra de Deus é fonte de sabedoria e de liberdade. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.